Boa noite, eu sou a enfermeira Sheila, sou coordenadora da assistência e da unidade HC. Eu vou começar falando um pouquinho da portaria do Ministério da Saúde. O Hospital Municipal São José em Joinville, ele atende os critérios da portaria do Ministério da Saúde, portaria 665 de 2020. Essa portaria ela habilita o serviço de APC como uma unidade de referência em atendimento. Então, o que que acontece? A unidade de AVC ela tem que dispor de vários critérios que habilitam a unidade em nível 1, 2 e 3. A unidade de AVC do Hospital São José é habilitada a nível 3, porque ela atende aos critérios de exames de imagem, como as doutoras falaram, né? Doppler de carótidas, ressonância magnética, tomografia e ecocardiografia, né, a disponibilização da medicação do trombolítico para o tratamento, né, agudo do AVC. Então, a nossa unidade de AVC hoje no Hospital São José atende a todos os critérios da portaria, estando no nível 3 de habilitação. Então, quais são os objetivos? As doutoras já falaram, mas eu vou aqui reforçar. O tratamento rápido e eficaz, né, necessidade de resposta rápida ao AVC, investigação etiológica, prevenção de sequelas. O tratamento adequado previne sequelas graves, minimizam e como as dificuldades de fala, ausência de mobilidade, então toda a unidade de AVC tem que estar preparada para atendimento desse paciente. Tem que passar aqui para cima. Reabilitação, em acompanhamento, incluindo reabilitação física, fonoaudióloga, psicológica e planejamento para recuperação e acompanhamento médico. Então, a sala de AVC agudo, como que ela está organizada hoje no hospital? Ela é a porta de entrada do paciente com suspeita de AVC. Ela é contemplada por 11 leitos, fica localizada no pronto-socorro, a poucos passos da tomografia e da hemodinâmica. Conta com equipe capacitada de enfermagem, com 4 técnicos por turno, são 4 turnos, matutino, vespertino, noturno 1 e 2, e um enfermeiro em cada turno. A fisioterapia, né, com vistas à reabilitação, já é iniciada nessa sala, após a avaliação do paciente, após a admissão dele, dentro de 24 horas ele é avaliado para fisioterapia, e também todos os pacientes são avaliados para a definição de via e tipo de dieta pela fonoaudióloga. Então, o paciente só inicia a dieta após a avaliação da fonoaudiologia, para verificar se ele tem disfagia, se ele consegue, como que está o nível de deglutição desse paciente. E o tipo de dieta, se ele tem que, né, comer uma dieta pastosa, se pode ser uma dieta livre. Então, isso é muito importante para evitar a broncoaspiração e também para definir o tipo de reabilitação fonoaudióloga, se for o caso do paciente. E a gente dispõe de médico neurologista também 24 horas, como as doutoras já frisaram para a gente. Então, o fluxo de atendimento dessa unidade o paciente, né, a pessoa com suspeita de AVC, ela aciona o serviço móvel de urgência, o SAMU. É aquele paciente com suspeita de AVC agudo, com início súbito. O SAMU, o serviço móvel, vai levar direto para a sala de AVC. Ele não vai passar pela recepção do hospital, nem pela triagem do hospital. Ele vai direto para a sala de AVC. Na sala, né, o médico examina esse paciente, aplica os testes de neurológicos, o principal é o NIH, faz, né, toda a investigação, perguntas ao paciente para ver o nível de fala dele, né, e concomitante a isso, paralelamente a isso, a tomografia já é acionada e após a imagem é definido o tipo de tratamento. Então, o paciente entrou na sala com suspeita de AVC, sendo AVC ou não, ele vai ser tratado como AVC, até que os exames e toda a investigação nessa sala inicial, a investigação inicial diga o contrário, ou afirme o diagnóstico. Então, o tratamento inicial, a gente, né, oferta, né, o tratamento com trombolítico, ou trombectomia, dependendo da avaliação da neurorádio, que também, concomitantemente com o neurologista, pode avaliar a necessidade dessa trombectomia do paciente, que é realizada na hemodinâmica, que é
também a poucos passos da sala de AVC agudo. O paciente nessa sala, pela portaria, né, ele tem que ficar até 72 horas para essa avaliação inicial do paciente, e depois ele é encaminhado para a unidade de AVC integral, né, para definir a importância, o nível de reabilitação dele, e é, é isso que elege o paciente para ir para a sala para a enfermaria de AVC integral. A enfermaria de AVC integral hoje está organizada com são 21 leitos, mais os 2 ou 3 extras, dependendo da da entrada do paciente, porque eu tenho 11 leitos no AVC agudo, podendo extensível para 16, 17 leitos, a gente abre leitos extras quando necessário, quando a chegada de pacientes é muito alta, tem dia que chega a média de pacientes diária de chegada são 8 pacientes em 24 horas, mas tem dia que a gente recebe 11, tem dia que recebe 5, então a gente tem um fluxo muito grande de movimento de pacientes na sala de AVC agudo, né. Alguns internam, outros definem como não sendo AVC e são destinados a outros setores no hospital, principalmente o AVC, o PS, né, o pronto-socorro. Então, na sala de AVC agudo eu tenho 11 leitos, mais os leitos extras, né. Então todo paciente de AVC, ele tem que estar na sala de AVC agudo, né, ele não pode ser um paciente nós não temos AVC leito e ele ficar no pronto-socorro, num corredor que seja, né, numa maca de pronto-socorro. Ele entra no AVC agudo se ele estiver início dentro das 24 horas, a fase aguda do AVC. Então, voltando ali a falar do integral, ele tem, né, equipe de técnicos de enfermagem, pela portaria a gente tem que ter um técnico para cada 4 pacientes e um enfermeiro assistencial por turno, né. No São José tem um horário específico, né, da gente que, divide em 6 horas as equipes, 6 por 1 que fazem, revezando no final de semana. Fonoaudiólogo e fisioterapeuta, uma para cada 10 leitos a cada 6 horas, terapeuta ocupacional exclusiva, psicologia, nutricionista, assistente social, mediante pedido de parecer, né. Então, a gente faz um parecer com pedido para a cobertura da assistente social e psicóloga também, que muitas vezes a gente precisa, né, até para cobertura da família também, nesse momento que o paciente está internado. Nós temos a residência multidisciplinar no primeiro ano, com carga horária exclusiva na unidade de AVC, isso é muito interessante, elas saem, com uma visão muito ampla do serviço, né, e de todas as necessidades da unidade, participam dos rounds médicos que são diários, participam de várias atividades junto à equipe de enfermagem, equipe médica, então elas são bem importantes nesse cenário, né. Quais são os pacientes elegíveis para essa unidade? Complementar e finalizar a investigação etiológica que foi iniciada na sala de AVC agudo no pronto-socorro, reabilitação, né, e preencher os critérios para e essa unidade preenche os critérios para auto-hospitalar, como a doutora Maria Eduarda falou mais detalhadamente. Mas, via de regra, a definição da de alimentação e plano para mobilidade, reabilitação desse paciente. Que a gente tem hoje de desafios, né, e oportunidades na unidade, dentre várias, né, eu destaco que a gente tem um corpo clínico capaz de priorizar cada paciente, colocando o Hospital São José como serviço de referência em AVC, capacitação da equipe periódica, aproximação com as famílias através da Associação Brasil AVC, a gente tem um aplicativo Care no AVC, que o paciente baixa no celular e ali ele tem todo o acompanhamento medicamentoso, horário da medicação, é um suporte muito bom para o paciente. Encaminhamentos para programas antitabagismo, a equipe multidisciplinar também faz conferência familiar para saber todo o contexto social e do que o paciente vai precisar, né, quando sair do hospital, muitas vezes sai com uma sequela de mobilidade, esse paciente precisa de um suporte, né, domiciliar com a família, para a família também saber como vai lidar com o paciente, né, mediante as sequelas que ele
possa vir a ter com AVC. Então, aqui eu coloquei essa frase, aproximadamente 20% das admissões são pacientes AIT, com chance de evitar o AVC. Então, a gente tem o acidente isquêmico transitório como uma morbidade que tem que ter uma atenção, porque esses pacientes, eles estão lúcidos, orientados, a maioria das vezes, deambulando, então, assim, nossa, tem uns que falam: "Nossa, eu não tive AVC não, imagina", né. E na verdade ele tem uma chance de 60% a mais no futuro, se ele não tratar, de ter realmente um AVC e ter sequelas maiores, né, é como se fosse um alerta para ele. Então, esse paciente tem que realmente ser orientado, acompanhado, para evitar o AVC, né. Nossos desafios são a alta rotatividade de funcionários que a gente tem, né. Hoje o São José está no cenário de que todos os funcionários são, concursados, a gente teve um bom período de funcionários contratados, que tinha um período que saía, então isso acaba fazendo que perca o feeling, né, pela unidade de AVC, porque hoje a equipe, o que que a gente quer que a equipe tenha cultura do tratamento do AVC, né. O paciente tem que ser mobilizado precocemente, retirado da cama, né, o paciente precisa fazer exame, precisa ter a família acompanhando, precisa sentar reto para comer, né, então tem todo um protocolo que a unidade, eh dispõe para que o paciente tenha a sua estadia ali, a sua passagem da melhor maneira possível, porque eles atinjam o objetivo que é a reabilitação e ir embora para casa com a mínimas sequelas, né. Então eu tenho o desafio também de capacitação de profissionais e treinamento de equipes e aderência ao tratamento do paciente. A capacitação de profissionais ao longo, né, desse tempo que eu estou na coordenação, a gente conseguiu realizar. Eu divido a equipe em horários, em vários horários, a gente consegue fazer a capacitação em loco, e isso tem uma maior aderência dos funcionários, né. Então a gente dá banco de horas para ele participar dessa capacitação, né, então a gente fragmenta os horários para que todos participem, de preferência no horário de trabalho. Mas Sheila, eu prefiro fazer em outro horário. Não, a gente dá banco de horas, a gente, facilita para que o funcionário participe da capacitação. Então a gente teve uma rodada de capacitação muito boa, em loco, com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, com os médicos, né, com a residência de enfermagem que levantou os conceitos e a importância da equipe ter a cultura do AVC, né, para prestar uma assistência de qualidade. Nós somos um setor premiado, né, o Hospital Municipal ele tem indicadores que os nossos indicadores eles traduzem, né, como está aqui no texto, atendimento de excelência ao AVC. Então a gente já tem o reconhecimento internacional com a certificação de Centro Avançado de Acidente Vascular Cerebral, né, concedida em 2022, agora a gente está em fase de renovação da certificação, né, então nós somos certificados pelo World Stroke Organization, a WSO, junto à Sociedade Ibero-Americana de Doenças Cerebrovasculares. Então a sociedade atesta a qualidade das instituições, nós preenchemos todos os critérios para esse desse preenchimento da qualidade de assistência. E também, ano passado, né, em dezembro, nós recebemos o título de Cidade Angels, em dezembro de 2024. Nós somos a terceira cidade no Brasil a receber o título. Ah, ah, o o projeto Angels, ele certifica hospitais que têm unidade de AVC. Junto eles analisam, né, nossos indicadores, os tempos de porta-agulha, porta-tomografia, né, o paciente chegou, foi para a tomografia, se está dentro do tempo, porta-agulha de 25 minutos, porta-tomografia de 60 minutos. Então nós, preenchemos todos esses pré-requisitos para a premiação. Então o projeto Angel não vê só a parte hospitalar, vê a parte pré-hospitalar também, que inclui o SAMU, né, então hoje
Eu consegui organizar com o SAMU toda uma estrutura de informação, né, eles têm uma planilha compartilhada comigo, que a gente ali vê todos os tempos, vê por que que o paciente não foi para o São José, todos os pacientes que foram para o São José, que é a aplicação da escala Cincinnati, né, que é a escala de avaliação da inicial de AVC. Então, o projeto Angels ele engloba isso, né, engloba a parte prévia do paciente hospitalar, né, pré-hospitalar, hospitalar, com os indicadores que nós temos, né, eles analisam, e a parte também pós-hospitalar, da reabilitação, a questão da educação, né, também hoje nas escolas de ensino médio, elas têm um programa de reconhecimento dos sinais, né, com os alunos do nível médio. Então, esses 3 conjuntos de requisitos forneceu à cidade o título de Cidade Índios, né. Então a premiação é importante, porque é uma consequência do comprometimento de toda a equipe, né. Então, o que que eles avaliam? Ter uma unidade voltada especificamente para os cuidados AVC, o empenho da equipe multiprofissional, a disponibilização da medicação utilizada em trombólise, ter serviço de imagem, acompanhar o paciente no ambulatório para continuidade no tratamento com anticoagulação, quando indicado de antiplaquetário, e tratamento antiplaquetário. Então, todo o nosso serviço é avaliado e medido, o que levou à nossa premiação, né, de todo esse trabalho em conjunto que a gente faz no hospital. Aqui eu vou mostrar alguns anexos, estou terminando. Eh, Nós temos os controles que foram, eles foram padronizados no hospital. Nós temos aqui o protocolo do AVC hemorrágico, né, é um protocolo de controle de sinais vitais que começa no primeiro dia, na entrada do paciente, se estende até o terceiro dia. Então, aqui tem todo o horário, o controle da pressão arterial do paciente, se ele necessitar da medicação para reduzir esse nível de pressão, toda a observação, toda a escala NIH, então tudo que é de importante para esse paciente não vir a piorar o quadro dele. Então existe todo um controle da enfermagem, né, de sinais vitais, de reconhecimento dos sintomas do paciente, quando esse paciente entra, ele não simplesmente entra na unidade, vai para um leito e fica lá, então ele tem todo monitorado durante o tempo que ele passa na unidade de AVC agudo. A equipe está preparada para todos os reconhecimento de todos os sinais e sintomas iniciais e de piora do paciente se acontecer. Aqui é um checklist de alta do AVC agudo, né, então aqui a gente pode ver, né, que o paciente vai para a unidade do AVC integral, então a gente, né, olha, ele não tem, o Doppler de carótidas, que dia que ele fez, por que que não fez, né, então a intenção do checklist de alta é da gente priorizar, né, o paciente não fez o Doppler de carótidas, eh, durante a sua passagem no AVC agudo, então ele tem que ser priorizado no AVC integral. Para fazer, né, para completar essa investigação etiológica o quanto antes. Então aqui tem todos os exames que o paciente tem que ter, né, para, ser liberado da unidade de AVC agudo para a unidade de AVC integral, para reabilitação. Aqui é o controle de pós-procedimento neuroradiológico, então o nosso paciente que vai para uma angioplastia, uma embolização, uma trombectomia mecânica, angiografia, né, ele todo ele tem ele pode vir ele geralmente está recuperando na sala de AVC agudo, né, a maioria dos pacientes de trombectomia são nossos mesmo, então ele recupera na sala de AVC agudo, e aqui tem todo o controle de sinais vitais, que também fecha em 24 horas, esse fecha em 24 horas, o controle do AVC hemorrágico são 3 dias, né, são 72 horas, esses são 24 horas. Então tem toda a avaliação do curativo, se ele está limpo, seco, se ele, né, não tem edema,
que é muito importante, o curativo ali do introdutor, né, que o paciente, muitas vezes vai para a unidade de AVC agudo com o introdutor, né, que é por onde entra o catéter. Então a nossa enfermeira da equipe da hemodinâmica ou até mesmo a nossa enfermeira do AVC agudo faz a retirada desse introdutor, conforme a indicação do médico, e a região tem que ser monitorada. Então, esse protocolo tem todos os controles, né, que horas que foi retirado o introdutor, a pulseira hemostática que a gente possui no hospital, então esse paciente é monitorado até 24 horas no pós-procedimento neuroradiológico. Aqui o controle também pós-trombólise, né, ela está com risquinho aqui, deve ser do Zoom. Controle pós-trombólise também, que é muito importante, também fecha em 24 horas, né, então tem, todo o horário, controle rigoroso de sinais vitais dos primeiros 15 minutos após, então tem a primeira monitorização desse paciente antes do bolus, que é a medicação, é realizado um bolus pelo médico, então o médico tem que estar presente em toda a infusão da medicação do trombolítico, né, então ele tem o horário dos sinais vitais, que é importante colocar antes, se o paciente tiver com a pressão, né, acima de no pico de o pico hipertensivo acima de 180 é avaliado para entrar com a medicação para reduzir. Então, esse controle dos sinais vitais é feito pela enfermagem, pela enfermeira e pela equipe técnica. Então, são 15 minutos rigorosos, depois passa para 30 minutos, de 30 em 30 minutos, 45 minutos, de hora em hora, e depois de 6 em 6, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, até fechar 24 horas, né. Então, qualquer alteração é comunicada ao médico. Aqui eu trouxe algumas fotos, alguns registros das nossas capacitações por toda a equipe multi, né. Como eu falei, a gente divide horário. Aqui na foto do meio foi um encontro com toda a equipe multi da rede básica de Joinville. Aqui foram as capacitações em loco com a nossa Jane, terapeuta, o Elton, fisioterapeuta, com a equipe de enfermagem, né. Aqui a nossa residente, a Sueli, ano passado, dando aula sobre, né, sinais e sintomas, todo o reconhecimento do AVC. A nossa equipe, uma parte dela. Aqui também a comissão né, de paliativos do hospital, do AVC que nós temos, né, com a doutora Maria Eduarda, né, e toda a equipe que compõe a comissão. Espera aí. Aqui somos nós bem orgulhosos com as nossas premiações do projeto Angels, né, a primeira premiação, né, são 3 níveis de premiação, essa aqui foi a Gold, aqui a premiação do SAMU, que foi Diamond, né, eles atingiram as pontuações máximas. Aqui na unidade tem todo o material da Associação Brasil AVC, que é acessado QR Code, não fácil acesso para todo mundo. E eu termino aqui com a premiação da Cidade Angels, que foi em dezembro. Foi uma conquista muito grande para toda a equipe. E é isso. Obrigada.